Estamos aqui em mais um Gambito da Rainha. Você, rainha maravilhosa, que está aqui com a gente. Hoje nós temos uma mulher incrível, uma mulher extraordinária, uma mulher posturada, a nossa querida Beatriz Correia. Nossa, ganhei meu dia todo ouvindo tudo isso, viu? Mas é assim mesmo. A gente precisa entender que nós somos tudo isso, né, É Joyce? verdade. Por muito tempo eu vivi assim, não me amando, não me respeitando, não me gostando. E com isso foi me deixando uma mulher mais fria, né? E ouvindo tudo isso hoje Ah, me faz lembrar que realmente quem eu sou. Uau! E começando pelo quem eu sou, vamos lá. Quem é Beatriz Correia? Uau! Essa pergunta é muito importante, porque muitas vezes, quando nós respondemos quem nós somos, nós dizemos: Eu sou Beatriz, tenho 47 anos, tenho um filho, né, já de 24 anos. Mas quando nós conhecemos o autoconhecimento, quando nós vivenciamos o autoconhecimento, essa pergunta ela vem de uma outra forma, né? Quem é a Beatriz? Quais os sonhos da Beatriz? Qual a história dela, né? E eu sou uma mulher, assim como muitas outras, né, que viveu relacionamento, que a partir de um divórcio, de uma separação, começou a entender quem ela era. Né? Então, a Beatriz é uma mulher que passou por processos até chegar onde está hoje. É como se fosse Beatriz Pedacinhos, né? Beatriz Vai montando. Pedacinhos, antes e depois. Uau! Uau. E me conta um pouco, Beatriz, como é que foi sua infância? Foi em Brasília? Minha infância foi em Brasília, eu nasci no hospital de Taguatinga, É mesmo? Você é de né? Taguatinga? Sou de Uau. Taguatinga. Cidadã taguatinense? Sim. Eu nem sei falar. Eu nasci em Sobradinho, cidadã sobradinhense. É. Pode errar, né, gente? E aí, como é que foi sua infância? Foi em Taguatinga mesmo ou vocês estavam morando em outra cidade? Não, nós morávamos ali em Ceilândia, né? E a minha história, assim, se fosse falar hoje, Uhum, né, a Beatriz de antes ia uhum, contar com tristeza, uhum. né, com sofrimento, Sim. porque minha mãe tinha 17 anos, Nova, hein? novinha, Foi uma quando. criança, Meu foi quando Deus. eu Então vocês nasci. cresceram juntas. Minha mãe também era muito nova. A minha irmã mais velha, quando ela teve, ela tinha 18. Aí Olha mais só. 3 anos depois me teve. Foi muito legal assim a nossa infância, porque assim, minha mãe, né, era casada com meu pai. Meu pai sustentava. Mas foi legal porque minha mãe sempre foi muito mais criança, assim, com a gente, né? Então, lógico, era brava, tinha as coisas dela do Piauí, né? A gente é do Piauí, é conterrâneo do Piauí. E aí, mas ao mesmo tempo ela era assim divertida, a gente tomava banho de chuva, brincava na rua, as coisas que eu me lembro assim boas assim da questão da infância. E você ia muito brincava muito na rua? Não, infelizmente eu não tive, Uhum. né, assim, essa infância da qual eu gostaria de ter tido. Teve que trabalhar. Nós morávamos quando Uhum. minha mãe percebeu que aquele lá não era o local, não era o pai, nem o esposo que ela queria pra gente, Uhum. nós voltamos para casa dos meus avós, né? E Uhum. lá encontramos um abrigo. A casa era cheia, tinha muita gente, inclusive eu falo tudo isso no meu livro, a Joyce. Nossa, Tá me novidade fazendo vindo por lembrar, tem aí. novidade vindo por aí. E então, quando você falou que a sua mãe brincava muito e tal, Uhum. Ela não podia lá porque em casa trabalhava, né? minha mãe trabalhava e eu ficava com uma tia. Na época, minha tia tinha Ixi. 13 aninhos. Meu Então, era uma Deus. criança. Uhum. Aí, ela sim Brincava com vocês. participou dessa infância. Com Uhum. 6 anos, minha mãe conheceu uma outra pessoa, Uhum. que é o meu pai, né? Sim. De coração mesmo. Uma pessoa que eu tenho, que eu admiro muito, que eu tenho um respeito muito grande, porque assim, quando você encontra alguém, o pacotinho vem junto, né? É E verdade. eu me senti, e até hoje eu me sinto esse pacotinho que Aham. foi recebido ali com carinho, com cuidado, e que é, cuidou de mim
Até hoje cuida, né? Até hoje nós somos muito amigos. E eu gosto mais de conversar com ele sobre a minha vida, sobre a minha história, Aham, do que com a minha mãe. Porque a gente aham. ri, a gente brinca, né? E foram momentos E difíceis ela chegou a também, ter outros claro. filhos? Não. Teve? Ah, Teve a Elisabel. nossa, tão E, bonito. pois é, Só nome bonito. diferente, Sua né? E mãe é bonito. Beatriz, Isabel. E o Giovano. E Beatriz fala muito sobre realeza, né? Parece uma coisa assim, o som, né? Beatriz. Eu amo o É meu nome, lindo, Joyce. Amo o lindo, meu lindo. nome. Ah, Na e aí, adolescência, eu tive muita dificuldade comigo mesma, como sim. pessoa. Me Uhum. achava uma mulher feia, uma moça ali largadinha no cantinho. Eu A também. única coisa que eu gostava era do meu nome, É Joyce. mesmo? Gente, eu amava meu nome. Às vezes eu via as Eu pessoas falando que queria trocar de nome e tal. A única coisa que eu não queria trocar era era o meu seu nome. nome. Porque quando eu tive 7 anos, eu tive uma situação de abuso. Então, isso marcou minha vida pro resto da minha vida. Por isso que eu me achava muito feia. Você tem lembrança de alguma raiz do que você acha? Porque você sentia isso? Você acha que era por causa da questão de recurso? Você acha que era por causa da questão emocional? Hoje eu vejo que era mais assim, eu não gostava de mim mesma, sabe? Eu não sei se era em relação à ausência É, paterna, até os 6 uhum. aninhos, depois teve o padrasto, mas A por ausência mais da que mãe também, seja né? o cuidado, Aham, né, fica aquele buraco. aham, Né? Então, uhum, assim, aquela cobrança. Por muito tempo eu achei que minha mãe fosse culpada, né? uhum, Então, assim, me sim, separou do meu pai. E eu não sim, entendia a história nem os motivos dela, sim. né? E Mas ela não tinha tempo para explicar, na não tinha correria tempo da para vida, explicar. né? É, os pais nos dão o que eles podem dar, né? Isso. E tá tudo bem, viu, gente? A gente tem que sempre pensar E tá nisso, né? tudo E bem. tá tudo bem. Aí se conta aí, Beatriz. Então, sua adolescência foi em Taguatinga. Não, em Ceilândia. Foi em até os 6 aninhos, Ceilândia. Depois nós fomos morar no Valparaíso. Ah, no Valparaíso, no Isso, entorno, na RIG. Valparaíso. Hoje a gente fala RIG é porque é o entorno do Distrito Federal. Aqui tem um entorno que fica mais perto de Brasília do que da capital goiana, do Goiás, né? Aí a pessoa vem em Brasília, vem em Goiânia e a gente gosta bastante, né? E lá foi. Como é que foi? Você estudou em escola pública? Estudei em escola pública, estudei Aham. no Elefante Branco. Lá estudei no Ah, você Valparaíso vinha estudar mesmo, né? aqui? E depois eu vim estudar aqui. Na Uau! realidade, teve uma Ah, transição aí. uhum, Eu estudei lá até o 6º ano, no uhum, Valparaíso. uhum. Depois, fui morar em um colégio interno aqui na L2, né? Aham. Foram Você momentos. morou no colégio interno? Como é que Morei. é morar no colégio interno? Ah, Ai, meu Deus, sou super curiosa. hoje eu vejo como uma delícia, né? É? Mas na época não era, porque eu tinha 12 anos. 12 anos. doze Uau. 12 para 13 Aí você anos. sentiu saído do lar. Senti saindo lá e era Ah, como que se assim, como se eu tivesse presa, né? A gente aham. ficava a semana toda lá e no sábado, quem não tivesse cometido nenhuma infração, né? Quem não Caramba. tivesse sido feito alguma grosseria com as irmãs, porque é de freiras, né? Aham. Hoje lá, que eu saiba, é só um pensionato. Ah, lá é Mas lugar na público? época Era público ou era particular? é particular, só que assim, Tinha as na bolsas. época tinha as bolsas e eu fui como Nossa, deve ter sido estudo bolsista, muito bom, né? Estudo maravilhoso. Então, excelente. ué, você fica vigiada 24 horas. Aham. Então, não tinha meninos, nem na escola à noite, que a Ah, gente se as passava o meninas dia aproveitavam todo, para poder conversar, aprontavam, né? Do meu jeito. às vezes As escondido, alegrias, né? escondido. Nossa, lá eu fiz grandes amizades, duas que E carrego para ficou a quantos vida. anos Fiquei estudando lá? 3 anos lá. Foi o tempo que eu Três fiz sexto, anos? sétimo e oitava série. Meu Aí eu voltei para casa, no Valparaíso, e Deus. fiz o 2º grau, que foi o técnico em contabilidade, né? Na Aham. época era É? assim. Aham. Então você escolhia. Eu odiava matemática, mas acabei indo por esse lado. Aham. Fiz técnico em contabilidade, fiz estágio, e aí começou uma vida, né? Uhum. Diferente, vida de adulto E já. você fez a técnica de contabilidade? Você logo trabalhou nessa área? Não, Não? Foi para não. outra área? Fui para outra área e depois fui para outra área completamente diferente, que é a A área gente da vai saúde, né? transicionando, né, de carreira. E você se achou? Como é que foi na área da saúde? Fez o concurso? Você fez o curso Eu fiz o de curso enfermagem? lá no Valparaíso mesmo. E na época, assim, nessa idade, a gente acaba não sabendo muito bem o que que a É, gente quer, né? natural. E eu falei Uhum. assim, vou fazer o curso, porque quem sabe eu começo a trabalhar logo. Meu sonho era sair de casa. Aham. Achava que sair de casa ia resolver todos os meus problemas, né?
E aí eu fiz o técnico em enfermagem, prestei o concurso, mas na época eu não passei. Depois eu já conheci o pai do meu filho, Aham. né? Então aí que começou uma longa história completamente diferente. Uhum. Também não exerci. E depois que eu tive meu filho, foi que veio a separação. E aí eu comecei a caminhar e entrei na área da saúde. Aí você passou no concurso. Passei no concurso em 2009 E é concurso do DF ou do Goiás? da Secretaria de Saúde do Ah, DF e do também do Goiás. Hospital das Forças Armadas. Ah, Sou do é? Do HFA também. HFA? Isso. Nossa, que legal. Sou muito feliz lá, muito É, mesmo. e assim, a enfermagem é uma coisa muito bonita, né? Uma profissão assim. Como é que era o nome daquela enfermeira? Não lembro. É a principal que fundou a enfermagem. Também Nossa, não agora lembro. você Dá me um branco, pegou deu um branco. e Mas a história dela é muito tá aqui na linda. ponta da língua, não sai. Joyce, É, Joyce. não, fica tranquila. Né? A gente não é obrigada a saber de tudo. Ana Nery. É, Eita! que história, né? Assim, de vida, de dedicação pelo próximo, de fundar uma profissão tão bonita que é a enfermagem, né? Como você vê a enfermagem hoje? Pra você, o que que é a As- enfermagem? Pronto, eu vou melhorar a pergunta. O que Vamos que é a lá, né? enfermagem pra você? A enfermagem para mim é você viver o amor ali mesmo. Sabe por quê? Porque você cuidar de alguém que é seu ali, do seu sangue, um filho, um parente, um amigo, é uma coisa. Mas você dedicar carinho, respeito, consideração para uma pessoa que você não conhece é Uhum, completamente diferente, verdade. tá? E também, na Secretaria de Saúde, às vezes, a gente passa por alguns momentos difíceis e a gente tem que se virar, diria, nos 30 para que a gente possa dar uma assistência melhor, né, Uhum, para aquelas pessoas que precisam. Tá? Então, de manhã eu fico no HFA, à tarde eu fico na Policlínica, lá em Taguatinga. aham, Nos dois, eu sou da área do ambulatório, mas aham. já passei pela UPA do Recanto, né? Que trabalhei plantões. Ali é tiro, porrada e bomba. Ali eu descobri a minha força também, sabe? Para poder Tem que ter lidar muita com o resistência que física também, acontece. né? Isso, física e emocional. Principalmente emocional, né? Uhum. Porque a Emocional gente é vê coisas ali. prioritária. A pandemia, por exemplo. Nossa, na pandemia, Joyce, eu Hum, perdi amigos de é mesmo. trabalho, Como é que né? foi? Vamos falar dessa parte da pandemia, que eu acho que é importante, porque muita gente não sabe nem o que é, né? Quando eu assistir esse vídeo, talvez as próximas gerações não vão saber o que que é. A tecnologia, ela é boa por isso, porque ela nos dá acesso a outras gerações que a gente não vai estar mais aqui. Conta como é que foi isso. Quando vocês ficaram sabendo, o medo, o que que você sentiu? Tá. Primeiro era o medo, né? Uhum. Você tinha que ir trabalhar, mas você tinha medo de voltar para casa e Contaminar as contaminar pessoas. as pessoas ao seu redor, as pessoas que você ama. Na Uhum. época eu estava morando na casa da minha ex-sogra. Então, ela do Meu grupo de Deus. risco, Uhum. né? E meu filho. Então, assim, eu, como muitos outros colegas, precisamos de um tratamento, nós buscamos ajuda psicológica, né? Até mesmo com medicação, porque não foi fácil. Eu Uhum. fiquei um mês na linha de frente, né? Porque eu sou do ambulatório, mas precisei ficar. Então, eu ficava na internação. Uhum. Você entrar em um apartamento em que o paciente não pode chegar perto de você é terrível. Uhum. Então a gente entrava parecendo, Um aparato, uhum. né? Você não pode ter contato, não podia abraçar, não podia. Eu fiz amigos lá, inclusive, quando a gente via paciente que entrava ruim, que estava ali, que a gente não sabia se ele ia sair ou não, se ia também passar para a gente. Mas quando você viu o paciente indo embora, Nossa, era uma curado, né? bênção, curado. Eu lembro, assim, na época da pandemia, que era muito engraçado, porque, assim, eu não sei porque eu não fui enfermeira, todo mundo me consulta da família, mas eu fiquei muito tempo internada. Eu tive um período da minha vida que eu fiquei 2 anos, eu tive pneumonia aguda no esquerdo, pneumonia no direito, então, eu tenho certeza hoje eu tenho certeza que é emocional, né? Tudo que é parte respiratória, ela direciona pro emocional. Mas, nesse período, eu que cuidei da minha família. Então, eu tinha umas amigas na Europa que estavam vivendo a pandemia antes da gente. E aí elas
elas iam falando como que a gente ia se protegendo daquela situação. Minha família só pegou no finalzinho, mas foi bem pesado, porque quando a minha família pegou, no dia no hospital morreu 16 pessoas. A minha tia tem obesidade e se ela fosse para o hospital, talvez não sobreviveria. E a gente conseguiu lá também, acho que era na cidade do entorno, não lembro, um aparelho respiratório. E eu fiquei do lado dela a noite toda, medindo pressão. E aquele dia eu sabia que tava aquela sensação, porque tem uma sensação da morte, né? Vocês devem Sim, sentir muito isso. Tem uma hora que a gente sabe que ali tem uma sensação sim. da morte. E aí eu fiquei controlando, controlando. Eu lembro que eu me vestia também desse jeito. A parte de procedimento de coisa, de colocar coisa, eu amava. Botava lá e o tal do álcool. E aí fiquei controlando oxigênio, pressão, pressão, oxigênio, pressão. E isso foi 2 ou 3 dias. Eu lembro que para mim passar para minha casa, onde estava meu pai também idoso, minha mãe, as crianças bem pequenininhas, aí eu trocava toda aquela roupa ali, deixava ali no balde. E eu vestia outra roupa aqui e entrava dentro de casa. Então eu fiz um aparato assim. E a Viveu área isso, de, Rimena? e a área de alimentação ficou com meu pai. Meu pai cozinha, né? Tava em casa. E a área de alimentação. Então, meio que a gente foi se organizando ali. Depois eu percebi que a gente criou uma organização para sobreviver. E geralmente a sociedade cria uma organização para poder sobreviver, né? Isso. Que a gente teve o pico, né? Como é que foi É. isso? E como você Hum. falou, nos hospitais teve muita contaminação na retirada do equipamento, da nossa proteção. Uhum. Então, a gente, no, No começo você não sabe. Depois que você começa a entender como é depois que que a gente começa a funciona. entender. E aí vocês tiravam ali, vocês criaram uma sala para poder Sim, tirar? sim, Ah, tem tá. toda uma Eu para criei uma sala que nem iniciar, falou. para depois sair Aham. você vê, às vezes tinha colega que ficava sem tomar água. Uhum. Por quê? Porque quando a gente ia tomar água, a gente tinha que desparamentar, É, sim. né? Então, nessa parte aí teve muita contaminação, Uhum. tá? Então, a gente às vezes preferia ficar até só comia mesmo, tomava café, aí entrava no plantão, depois ia almoçava, depois, sabe? Uhum. Na Até UTI, tirar então, tudo, né? pior, Até até tirar tirar tudo. tudo. E me conta vocês, assim, chegou mais ou menos quantas pessoas indo embora num dia só, de uma vez, assim, você viu assim, e você falou, meu Deus, e desespero bateu em todo mundo. Como é que foi? Tá. Nos dias do pico? Eu não ficava nessa área aí, tá? Uhum. Ainda nessa época. Mas o HFA, por exemplo, ficou muito cheio, ficou Uhum. muito lotado, né? Então, às vezes as pessoas eram entubadas, né? Às vezes as pessoas saíam ali. Ah, Então, é preciso, assim, com precisão, eu não tenho como te uhum. dizer, mas eram Muitas muitas vidas, né? vidas. Diferente de um tempo normal. Diferente, com certeza. Né? Foi uma época. Eu costumo dizer que a pandemia foi Uma época de guerra, né? uma transição também, sabe, Joyce? Foi. Porque ali separou as pessoas que se foram e as que ficaram e aquelas que se superaram. Porque muita gente se descobriu ali. Né? Por exemplo, fecha um comércio, ela sabia que poderia abrir um outro. Né? A pandemia foi um diferencial, Uau, divisor de águas. divisor de águas. Uau. Tá? As pessoas mais fracas, digamos assim, e as que conseguiram se superar. É engraçado, porque eu sou do grupo de risco, por causa da asma, outras situações. Eu vejo que todas as minhas pessoas que eu conheço que têm asma não ficaram ruim. É isso, Que já parecia que era. Por quê? Porque a gente é acostumado com ficar sem respiração. E é desesperador para uma pessoa que nunca sentiu isso. com certeza. E acho que o pico da pressão das pessoas subiu porque elas não sentiam isso, estavam sentindo uma coisa diferente, aquela sensação. E o desespero, a pressão ia lá em cima, a pessoa não aguentava, né? Eu vi muito isso, eu via muito isso. Assim, meu cunhado falava quando ficou dele também ficou muito mal, porque ele também tinha questão na época da obesidade, e ele falava isso. Aí a casa de cá pegou e a casa de cá não pegou. Aí ficou nessa situação. Mas enfim, que incrível essa história da pandemia, né? E como é que foi pra você? Você também teve um divisor de águas na sua vida em relação à Nossa, pandemia? chegamos aonde eu amo. Uhum. Foi na pandemia que eu descobri que a minha história de vida poderia ajudar outras mulheres, Uau. outras pessoas. Porque quando você fala de autoconhecimento, de inteligência emocional, não é só mulheres
né? Abrange a Sim. todos. Então, ali aí eu fiz, né, o coaching e comecei a palestrar, tá? E eu vi que é o que eu amo. Não fiz transição de carreira, não pretendo ainda, tá? Aham. Mas é algo que eu faço assim. Você fala assim, Beatriz, tem ali uma palestra para você fazer, vai ser 0800. Tô lá. Não, não tem problema. Eu amo, porque quando eu desço do palco, quando eu conto a história, eu vejo nos olhos das mulheres quando se identificam e tomam coragem para mudar de vida, e aquelas que se identificam e buscam ali uma forma de mudança, sabe? Uhum. Então, isso é muito importante, né? Você Sim. ajudar outras mulheres com a sua história, Sim. né? Sim. Quando você sofre, quando você está ali em um relacionamento abusivo, por exemplo, muitas vezes você fica cega, você não sabe por onde sair, nem como começar uma mudança. E Uhum. quando você vê outras histórias, você começa a imaginar como você sai daquilo ali. E a se conectar, né, com outras histórias e as pessoas se conectar com você. Isso. E E, hoje existem muitas, é muito mais fácil, né? Eu costumo dizer que assim, na época, eu praticamente passei a parte da depressão pós-separação uhum. sozinha, porque nem a minha família eu não queria, de tão doente que eu estava. Então eu passei ali E o sozinha. casamento foi muito difícil? E O finalzinho. foi bem difícil, porque assim, quando você tem um filho, né? Gabriel Aham. tinha 3 aninhos e oito Três meses, 3 anos. Eita, novinho. Eu sei como é que é isso. Então é muito difícil, porque você está lidando Com você duas com coisas. duas Como coisas. criar e como, Uhum. E era o meu né? maior medo, Joyce. Como que eu ia criar meu filho? Que eu ia. Porque assim, a gente tem aquela uma percepção de que assim, se não estiver com o pai junto, não vai ser bem criado, não vai ser bem orientado, não vai ter a boa alimentação que poderia ter, porque na época também eu não trabalhava. Ah, é? Você viu pra enfermagem Eu depois? fui para enfermagem depois. Bem depois eu passei Caramba! no concurso, o Gabriel já tinha 8 aninhos. Aham. Então, assim, eu vivi E esse a, percurso e a todinho separação aí, foi depois, antes da pandemia, então. muito antes, Muito antes. muito antes. Foi em Ah, 2003, aham. E muito também você antes. pode estar auxiliando mulheres também que passaram por essa situação, né? Sim, E as pessoas que você atende, muitos são mulheres que estão nessa situação também, né? muitas. E assim, eu costumo dizer que quando a gente está nesse processo de dor, Joyce, a gente não consegue enxergar além. A gente não consegue nem saber como sair daquele buraco. Eu me lembro que quando foi comigo, eu olhava para um lado, olhava para o outro e dizia assim: o que que eu posso fazer para sair dessa situação? E é algo que não tem remédio, né? É Uhum. aquela dor ali, é uma preocupação, é uma dor, um medo. Uhum. Então você fica assim, entre o que que eu faço? Essa criança merecia uma vida melhor. A gente fica se A culpando, gente né? fica se culpando. E a culpa também faz com que a gente não perceba a força que nós temos dentro de E a nós. dor, né, também. Existe muita dor. Isso. Mas isso é bom porque a gente transforma aquilo ali. A dor tem duas opções. Ou você paralisa completamente, ou você usa isso como combustível para você ir muito mais além. E Isso. você usou isso como combustível para ir muito mais além, né? Nossa, usei. E é assim, quando eu olho para trás, eu falo assim, gente, que história linda essa minha, sabe? Eu consigo olhar para mim mesmo e ver assim como foi bonito tudo. Na época, lógico que a gente sofre, né? A gente está ali desgostosa, não vê a força que nós temos, mas hoje, e é isso que eu gosto de passar para as outras mulheres. Né? Então, você, mulher que passa por alguma dificuldade, por, por alguma situação que está te prendendo, saiba que você tem uma força poderosa dentro de você. Uau! E conta um pouco também, você tá aqui no Gambito da Rainha, nesse que fala sobre a questão de você se posicionar no tabuleiro da sua vida. Quando foi assim, pode ser o dia, o tempo que você, na sua fase da sua vida, que você falou, pronto, agora basta, agora eu vou ser essa mulher que eu sempre sonhei ser, essa mulher que tá aqui na minha frente. Nossa, Joyce, que pergunta gostosa, porque isso aí também está no meu livro. O que que acontece? É, eu lembro uma vez que eu já tinha me separado e eu cheguei para o pai do meu filho e falei, né? É,
falar sobre pensão. E ele Hum, virou para mim e falou assim: olha, vai cuidar da sua vida, vai viver de pensão, sua parasita. meu Essa Deus. palavra para mim, Joyce, ali foi o divisor. Eu Eu não lembro que eu sou, é. chorei Uhum. muito e eu comecei a pensar: eu não sou isso, eu não sou isso, eu não sou isso, eu não sou e eu vou mudar. Então foi aí que eu descobri que eu era capaz e que eu precisava usar a força que eu tinha dentro de mim para mudar a minha vida. E foi muito lindo o dia que eu descobri que eu tinha passado, né? Primeiro eu passei no HFA para depois, um Uhum. ano depois, na Secretaria de Saúde. Eu lembro que eu cheguei na escola e falei para o Gabriel assim: filho, você lembra aquela prova que a mãe falou que ia fazer? Né? Aí ele olhou assim nos meus olhos. Lembro. Eu falei: a mãe passou. Ai, que bom, mamãe! E voltou Oh, correndo e foi brincar com os filhos, com os coleguinhas dele, ai, que sabe? lindo. Aquilo ali para mim, Joyce, era como se o mar tivesse sabe, se abriu e que eu iria transformar. Foi assim que eu descobri que eu era capaz, que eu era gente, que eu era uma Uhum. mulher que daria Uau. conta de criar meu filho, de conduzir uma nova história. Ah, eu vou chorar. Ai, não, eu já chorei muito por isso. E agora, gente, é só sorriso. É, que lindo, gente. A gente que tem filho, a gente sabe como é difícil, né? E mexe Isso. muito com a gente. Muito com a gente. Porque a gente realmente, mães, se encontra só e de repente tem que cuidar de vidinhas tão preciosas, tão É. lindas que precisam da gente, que o futuro delas depende de nós, né? E eu frisei bastante isso para ele, porque ele ia para o cursinho comigo. Olha, Né? Então ele ficava ali todo no bonitinho. sacrifíciozinho dele. Olha, meu filho Tá vendo, é a gente? Não é luz. sacrifício trazer a criança, e Uhum, criança não atrapalha em nada a nossa vida. Ela só acrescenta com e só nos dá certeza. força para poder Seguir. seguir e fazer mais, e crescer e potencializar. Por isso que eu digo, a maternidade, a paternidade, para quem é realmente pai, né? Não Isso. para quem é que só teve ali por estar. Mas para quem é pai, para quem é mãe de verdade, que ama o seu filho, é transformador. É um tempo realmente divisor de águas. E hoje eu vejo ele advogado já, É, tá? ó. É, tá estudando para concurso e chega os livros enormes lá em casa, ele fica tão feliz, igual quando ganhava um carrinho. Que E ele te eu, viu eu estudando. É. acredito que foi isso, sabe? Então ele viu tudo que a gente passou, ele chorou comigo, ele sorriu, tudo. E assim, Joyce, eu digo para você também, comemore toda e qualquer, que seja pequena, a, a, as suas, tudo que você recebe de bom, sabe? Agradeça por tudo. Então eu comemoro. Mês que vem é meu aniversário, eu já começo comemorando, Agora. já tá aí na portinha, né? E no final do mês também é o aniversário dele. Então Olha, eu amo comemorar, mês de sim, mês de maio. maio, mês das Olha, que lindo. mães, né? Aham. E assim, eu pareço aquele cachorrinho animado, serelepe, né? Amo curtir, amo. E é aquela gratidão, Uhum. sabe? Qualquer crescimento que você tem, porque às vezes a gente acha que a gente não evoluiu. Uhum. Sabe quando você Sim. olha para você e diz assim, nossa, eu não fiz nada na vida, mas olha lá para trás, É, o tanto de coisas que você fez, verdade. sabe? E muitas vezes nós não somos gratos, É né? A gente só verdade. quer, só quer, só quer e não vê o que já ganhou, É verdade. né? É verdade. Isso é muito forte, né? Hum, Muitas das vezes nós não somos gratos e não vê o que a gente já ganhou. Começar a ser grato, gente. Exercer Isso aí, esse poder que tem a gratidão, né? A gratidão tem poder, porque com ela certeza, abre quanto mais portas. quanto mais você é grato, você vai, né? Como você falou, abrindo portas e portas para que mais bênçãos Isso. venham. Você já viu aquelas, já teve contato com alguém que só reclama? Ah, Reclama da demais. vida. Tá tudo ali parecendo que Fica tá tão parado. bom, É. mas a pessoa tá reclamando. Chega no trabalho, ah, eu tive que acordar cedo. Por que que você teve que acordar cedo? Porque Você você tem um tem um trabalho, trabalho, é. né? Ah, mas tá faltando dinheiro. Tá, mas e o que que você tá fazendo para mudar a sua história de vida?
né? Então, não é reclamar, não estou A falando para reclamação, ela esconder é. os E não problemas. ser. E não ser. Assim. A gente não ser assim, como é que eu posso dizer? É, Ingratos, entrar sabe? na negação também, né? Isso, Mas a gente tem que, como você falou, a gente tem um ar que respira, a gente tem muitas coisas para poder fazer, a gente tem um futuro pela frente assim brilhante, que todo mundo tem essa possibilidade, porque a gente está no mesmo tempo, preso isso. aqui no mesmo tempo e espaço, aqui na Terra. E a reclamação é um atraso. Eu já vi vidas assim estagnar, vidas de pessoas que são assim extremamente potentes, que querem crescer, que querem ser algo, não vive uma vida leve, Isso. vive uma vida pesada, uma vida que amarra. E a reclamação é isso. Só que existe dois tipos de reclamação: a reclamação que você verbaliza e a mental. E essa também é perigosa para a pessoa, né? Com A que você certeza. verbaliza, você vai e alcança outras pessoas, e é muito ruim para você e para outras pessoas. Mas a mental. E como é que você faz esse trabalho da mente com as mulheres? Primeiro, ela tem que Mulheres, homens, né? Que você faz saber com os dois, né? Você isso. tem. Primeiro, nós precisamos descobrir onde nós estamos Uhum. e para onde nós queremos ir. É Hum. o ponto A do ponto D do ponto B que a gente aprende no coaching, né, Joyce? Uhum. Tá? Então, quem eu sou? Aquela volta na pergunta inicial, Uhum. né? Quais são as minhas dores? Quais são os meus sonhos? O que eu gosto de fazer? O que eu não gosto de fazer? O que me maltrata? Como Sim. eu posso mudar essa história? Né? Uhum. Então, assim, a gente começa traçando uma meta ali de onde eu estou e para onde eu quero ir. Uhum. Por exemplo, quero passar em um concurso. Você vai precisar traçar metas ali para estudo, Uhum. né? A mesma coisa, quero perder peso, Uhum. quero mudar meu corpo, né? Uhum. Não estou feliz com o que eu vejo no espelho. Uhum. O que que eu preciso fazer? Mudar a alimentação, Uhum. tirar um tempo para cuidar de mim, seja Uhum. numa caminhada. Tem muita gente que arruma desculpas, Uhum. tá? Mas a gente, na pandemia, por exemplo, a gente tinha gente que malhava em casa. Eu, por exemplo, Uhum. malhava em casa. Então, às vezes, porque não dá? Dá sim. Tire um tempo para cuidar de você, tire um tempo para descobrir quem é você. Tire um tempo para saber o que você quer mudar, o que você quer transformar. Qual caminho que você quer seguir? Então, a gente começa traçando um plano de ação. Uhum. E quando assim você pega uma pessoa que não sabe que não tá se priorizando, como é que você consegue mostrar pra ela que ela tá ali? Isso é uma dúvida que eu tenho, porque eu encontro muito, né? Uhum. Você tá ali olhando a pessoa e fala, eu tô com pressão alta, eu tô com não sei o que, eu tô. E você olha assim, meu Deus, ela não tá se priorizando. E quantas vezes eu não me priorizei? Como é que eu falo? Porque eu não sei, né? Falar pra ela, Uhum. fulana. Joyce, tem uma frase que eu uso muito nas minhas palestras que eu ouvi, tá? E que faz muita diferença. É o start. Se você não tira um tempo para cuidar da sua saúde, você vai ter que tirar um tempo para cuidar da doença. Já Uhum. parou para pensar nisso? Forte, hein? É forte. Então, se eu todos os dias digo, eu não tenho tempo, eu não consigo, eu não posso cuidar de mim, uma hora você vai ser obrigado a parar para cuidar de você. Uhum. Então, por que não fazer isso já aos poucos? Uhum. Por que você não te. Eu, por exemplo, tá? Eu gosto de dar muito meu exemplo, porque tem muitas pessoas que falam assim: nossa, você me inspira. É. Eu trabalho o dia todo, Uhum. né? À noite eu chego, eu não dou tempo para me desanimar. Então, eu Uhum. troco de roupa ali. Se você sentar, já era, né? Já Deitar, era. então, não levanta Ei, mais. levanta mais. Então, troca de roupa, academia. Uhum. Então, é prioridade. Você já parou para pensar assim? Eu não consigo. Eu não tenho tempo para esperar alguém ir lá em casa arrumar tal coisa que está quebrado. Uhum. De repente, você tá para sair para ir para o trabalho, um cano estoura. Você não vai ser obrigada a ficar lá Sim. esperando alguém, porque ali é mais urgente. Uhum. Então, eu costumo ver isso. São prioridades. Tirar as urgências para Tirar poder. as urgências. Então, quando você coloca você como prioridade, Uhum. não é egoísmo. O autocuidado não é egoísmo. Uhum. Muitas vezes a gente cuida de tudo e de todos,
E nos Uhum. esquecemos de nós. Depois eu faço, depois eu cuido, depois eu vou, Sim. né? Uhum. Depois eu leio aquele livro, depois eu assisto aquele filme, Uhum. depois eu faço os meus exames, É, né? Então, verdade. por que não agora? Tire um tempo. São 24 horas para todos nós. Verdade. Depende o que você faz com essas 24 horas. Já parou para pensar que às vezes a gente fica ali Ixi, brincando ali? horas, Quando horas. você vê, passou uma hora. É, Naquela uma hora você poderia estar ali cuidando de você. vou estar estudando. Ou estar estudando, Uhum. estar fazendo uma alimentação boa, né? Porque às vezes você tem vontade de comer um hambúrguer com uma batata frita. Não Hum. dá Mas vontade? tem que ser uma exceção, né? Mas Não você sempre. tem que ser. E ali você pode Disciplina. fazer isso, mas Uhum. é a disciplina, né? Tipo assim, ah, eu passei na frente de uma hamburgueria, eu sou obrigada a entrar. Dá Não, vontade? é. Dá. Mas se você não controla os seus desejos, você vai controlar o que mais? E os desejos controlam você, aí já era. Aí você engorda, fica Então, feio, fica burro, fica. você tem que fazer algo por É. você. Então, assim, para você que está aí dizendo que não tem tempo, para, reflita. O que que você tem feito que pode ser retirado? Porque muitas vezes a gente fala assim, o que que eu preciso fazer? Mas eu foco muito no que eu preciso deixar de fazer. Uhum. Tá? Então, às vezes, a gente faz tanta coisa que atrasa a nossa vida, que não leva a gente próximo ao nosso desejo, ao nosso objetivo, às nossas realizações. Então, o que é que eu preciso deixar de fazer para conquistar o meu desejo, o meu objetivo? Uhum. Né? Uhum. Forte É isso, hein? isso. O que que eu Isso. preciso deixar de fazer para conquistar o meu objetivo? Gravem Uhum. isso. Da nossa querida Beatriz Correia. E me conta um pouco, Beatriz, eu queria que você falasse para essas mulheres, principalmente para as mulheres que estão vindo, jovens e tudo, uma palavra assim que você queria deixar de legado para elas. O que que você quer deixar de legado para as futuras gerações? Coragem. Tenham coragem para tomar as decisões assertivas, acertadas na vida de vocês. Tá? Porque muitas vezes nós ficamos ali querendo fazer algo. E eu costumo dizer que decisão não caminha sozinho. Ela tem que haver ação. Então, decida e siga. Inclusive, é um tema de uma palestra que eu faço, que eu gosto muito. Então, decida e siga. Uau. A ação vem junto com a decisão. Tá? Muitas vezes a gente fica com vontade ali de fazer algo e a ação nunca vem. Então, precisa dessa coragem para mudar a sua história, a sua vida, o rumo que está aí caminhando. Que lindo, parabéns. É isso Obrigada. mesmo. Decida, né? A decisão ela é muito forte, a motivação também do que É você vai isso. fazer, né? Tem que pensar no resultado. Se pensar no resultado, pensa na dor, né? Porque tudo Uhum. tem dor, tudo gera um pouquinho de dor. É a Malhar, zona de conforto, sair né? daquela zona de Muitas conforto. vezes você está ali, malhar é bom, às vezes você tira uma foto engraçada ali, Mas está sorrindo, por dentro você está com aquela raiva, ele diz, ai, por que que eu tenho que estar aqui? Porque eu quero estar aqui, eu quero fazer a diferença. Mesma coisa estudar. Eu estou ali estudando para um concurso, eu estou estudando ali, fazendo um curso diferente, algo que eu busco, né, melhor para mim. Não é bom, não é uhum, agradável. Mas eu postei esses dias falando o que você tem feito para mudar a sua história. E muitas pessoas colocaram assim, ainda meu nada, Deus. não sei, Ah, não posso. Traça um plano de ação. uhum, Acorde de manhã, imagine o que que você pode fazer naquele dia para chegar mais perto do seu sonho, da mudança que você quer. Porque às vezes, eu só quero, eu quero. Mas que dia? Segunda? uhum, Ano que vem? uhum. Ah, no segundo semestre eu faço? Não é hoje. O segundo semestre pode nem chegar, É né? A verdade, gente não sabe. é Então, verdade. comece a fazer por você hoje aquilo que ninguém mais pode fazer. Muito forte, hein? Nossa, Beatriz Correia.
Mulher Extraordinária. Beatriz, me conta um pouco do seu livro, como é que tá? Pois é, o livro tá Qual aí, que é o ó. Nossa, vem nome? coisa boa aí. Tadadadadadá. Ai, Joyce, Já vou pode ter que falar o nome, falar. não? Então, Como é que é? vou deixar como segredo, Tá. mas o que Acompanha a eu Beatriz nas coloco redes muito, sociais, que acompanha vai aí saber nas tudo redes, vai isso. saber, eu vou colocar, quero fazer um lançamento assim Uhum. muito Tá. bacana, né? E o que eu coloco lá é na vida você não precisa ser empurrado, mas você pode conduzir. Tá? Então, Uau. na vida, nós não precisamos ser empurrados. Empurrados pelo tempo, empurrados pelo medo, empurrados pela dúvida, né? Nós podemos conduzir tudo isso. Tá? Então, assim, já está sendo revisado. Era para lançar mês que vem, mas eu não sei se vai. Vou avisar para vocês, vou avisar, mas eu Acompanha as redes quero. sociais da Beatriz Corrêa. Qual que é seu... Beatriz Corrêa Off, off de oficial. Oh. Porque ela é Porque oficial. eu sou oficial. É, isso Ai, aí. gente. Ô, Beatriz, que bom você aqui com a gente. Eu tô muito feliz. Olha, Gambito da Rainha, que é seu lugar, sua voz. Você pode vir quando você quiser. Nós estamos aqui de portas abertas para você, viu? Ai, E eu Joyce, falar que obrigada, história viu? linda. Eu aprendi, gente, eu assisti esse podcast umas 3 vezes para poder anotar. E é bom você já ir anotando aí as É dicas, porque saiu isso. muita coisa boa daqui hoje, né, Beatriz? Que E gostoso. no Instagram eu dou algumas dicas, né? Todos os dias eu faço um videozinho ali que ajuda você a levantar aí esse E você astral. tem uma consultoria? Eu não consigo É, por fazer causa tantas do mentorias, né, por mentorias. causa Tem poucas do mentorias. trabalho, mas Uhum. algumas mulheres, inclusive, tá? Se tiver alguém que queira falar comigo, pode mandar No lá. direct, Se a né? gente não puder fazer ali traçar algo, a gente pode fazer uma sessão estratégica. Eu ajudo você a olhar diferente aí para sua vida, tá bom? E eu também quero agradecer aqui ao Ilha Brasil Comunicação, esse espaço, né, Beatriz? Nossa, Maravilhoso. maravilhoso, Vem gravar amei. seu podcast aqui, vem gravar seu curso, esse estúdio maravilhoso aqui esperando você. Que eu sei que você tem muita coisa para falar com excelência. E Beatriz chegou ao fim, mais um Gambito Ah, da não! Tava tão bom Rainha. contar a história, muito Eu bom, né? Mas, enfim, espero ter passado coisas boas, espero ter passado ali essa confiança que todos nós temos dentro de nós, que muitas vezes está perdida aí, tá Com bom? Tá certeza guardadinha aí no passou. fundinho. Com certeza passou. Obrigada, viu? Muito E, obrigada, gente, muito Joyce. obrigada pela sua presença aqui no nosso podcast e aguardamos você no próximo. Tchau! Tchau.